Agora nós vamos falar sobre outro elemento extremamente importante para a manutenção da vida de uma célula, que são os carboidratos. Os carboidratos, eles são formados por átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, muito embora alguns também possam apresentar outros elementos na sua composição. E os carboidratos, eles são chamados de açúcares, glicídios ou hidratos de carbono. E eles podem ser divididos em três grupos, e esses três grupos são o grupo dos monossacarídeos, que são os açúcares simples, os disacarídeos, que são formados por duas moléculas de monossacarídeos, então assim, açúcares então formados pela união de duas moléculas, e os polissacarídeos, que são os carboidratos formados pela união de muitas moléculas de monossacarídeos. Então esses são os três principais grupos de carboidratos. Agora a gente vai olhar um pouquinho mais sobre cada um deles. Os monossacarídeos, eles apresentam essa fórmula, onde N aqui está associado com o número de carbonos. E esses monossacarídeos, eles são os açúcares, os glicídios mais simples. Os nomes dados a esses monossacarídeos, eles dizem respeito ao número de átomos de carbono na molécula. Então, aqueles que têm 3 átomos de carbono, essa fórmula aqui, eles são as trioses. Tetroses apresentam 4 átomos de carbono, com essa fórmula aqui. Para os organismos, os principais monossacarídeos existentes vão ser a pentose e a hexose. Pentose com 5 átomos de carbono e hexose com 6 átomos de carbono. Aqui estão as respectivas fórmulas químicas. Entre as pentoses, existem duas que são particularmente importantes, a ribose e a desoxirribose. Elas vão participar da constituição dos ácidos nucleicos. A ribose vai estar associada com a constituição do RNA, ao passo que a desoxirribose está associada com a constituição da molécula de DNA. As hexoses, por sua vez, elas são representadas principalmente pela glicose, pela frutose e pela galactose. São importantes fontes de energia para os seres vivos. Os disacarídeos, por sua vez, eles são formados pela união de dois monossacarídeos. A lactose, que é o açúcar do leite, é um disacarídeo formado por uma molécula de glicose e de uma molécula de galactose, dois monossacarídeos. A sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar, ela é formada pela glicose mais frutose, os dois monossacarídeos, e a maltose é formada pela glicose mais glicose de novo. Agora, uma coisa interessante é que na reação de ligação de duas moléculas de monossacarídeos para se formar um disacarídeo, ocorre liberação de uma molécula de água e a gente vai ter a síntese por desidratação. Vamos olhar aqui nesse desenho, olha só, nós temos dois monossacarídeos, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, então eles são pentoses, tanto aqui quanto aqui. Quando ocorre síntese por desidratação, a gente vai ter o que? Liberação da molécula de água e uma ligação glicosídica. Então nós tínhamos o que? Dois monossacarídeos se uniram através de uma ligação glicosídica e formaram um disacarídeo. Inversamente, né, na quebra desse disacarídeo, a gente vai ter entrada de uma molécula de água e aí a gente vai falar em quebra por hidrólise, processo reverso. Né? Esse processo geralmente está envolvido na digestão química de muitos alimentos. Né? Os alimentos eles não são digeridos prontamente como disacarídeos, eles precisam ser quebrados em monossacarídeos para daí sim o corpo poder assimilar. Pessoas que têm intolerância à lactose, tipo, a molécula de lactose, que é um disacarídeo, não consegue ser quebrada e absorvida pelas células. Consequentemente, isso causa uma série de problemas aí de irritação do intestino do indivíduo. Então, os disacarídeos, de fato, eles são solúveis em água, mas eles não são imediatamente aproveitados como fonte de energia. Por isso que eles têm que ser quebrados aqui, dando origem aos dois monossacarídeos que vão, de fato, poder ser absorvidos pelo corpo. Polissacarídeos, por sua vez, aqui está a forma estrutural deles, eles são constituídos por várias moléculas de monossacarídeos, principalmente glicose.
que ficam formando várias cadeias, elas ficam unidas entre si, elas formam extensas cadeias, algumas vão apresentar enxofre na fórmula, outras estruturas aí vão apresentar nitrogênio na fórmula, elas são insolúveis, os polissacarídeos eles são insolúveis em água e eles podem, por hidrólise, ser desdobrados e ser fragmentados em açúcares mais simples. Essa insolubilidade dos polissacarídeos ela é vantajosa para os organismos vivos, né? E existem motivos para isso. Primeiro é que eles vão participar como componentes estruturais da célula, e aí nós vamos ter como componentes estruturais celulose. Celulose é o polissacarídeo mais abundante da natureza, a gente vai ter ele nas plantas, principalmente aí formando a parede celular. E quando a gente ingere esses alimentos aí de origem vegetal, que tem muita celulose, ela não é digerida, então ela é genericamente denominada fibra. Vocês provavelmente já ouviram falar que alguns alimentos possuem muitas fibras. Aí esses alimentos são os vegetais. Então o que são essas fibras? São moléculas de celulose, um polissacarídeo. Na dieta humana, essa ingestão de fibras é muito importante para o bom funcionamento então dos intestinos. Um outro polissacarídeo de função estrutural é a quitina. Quitina é formada por várias moléculas de glicose, também tem outros grupamentos ali, e ocorre na parede dos fungos e no exoesqueleto dos artrópodes, como insetos, aranhas, enfim, crustáceos. Vocês já devem ter percebido que eles possuem uma estrutura rígida, esses insetos, enfim. Por exemplo, se vocês já pegaram um inseto, vocês já devem ter percebido que ele possui uma estrutura rígida, esse polissacarídeo, a quitina, que confere a essa rigidez também. E existem alguns polissacarídeos que possuem função energética e por isso são extremamente importantes. Os dois aqui que eu vou chamar a atenção, o amido e o glicogênio. O amido ele vai ocorrer em plantas, em algumas algas, ele tem função de reserva energética. É o que ocorre na mandioca, no arroz, no trigo, isso tudo é amido, que depois é utilizado para fazer pão, então polissacarídeos, tá? Carboidratos. E o glicogênio, que vai ser encontrado nos fungos e nos animais, ele também tem uma função energética, é encontrado nos nossos músculos. Para uma queima mais imediata de energia é utilizada moléculas de glicogênio. Então os polissacarídeos eles são extremamente importantes. É fundamental quando a gente vai ter alimentação incluir carboidratos na dieta. Então, o amido, a sacarose, a glicose, a lactose são importantes como fontes de energia. Ao passo aí que a celulose, por exemplo, vai ser importante para manter o funcionamento do intestino, evitando aquele problema de intestino preso que pode causar uma série de doenças.